nós temos a honra de receber em nossa capital, especialmente para palestrar para o nosso evento sobre os impactos econômicos e sociais da reforma trabalhista, o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, doutor em Justiça e Sociedade, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Para presidir a mesa, chamamos o advogado Giuseppe Mendes, do escritório Mendes e Mendes Advocacia, realizador deste evento. É com muita honra que eu recebo aqui o nobre, excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, que falará sobre os impactos sociais e econômicos da reforma trabalhista. Com a palavra, excelência. Com muita honra e alegria que eu aceitei o convite que me foi feito pelo doutor Giuseppe, que eu não sei porque que ele está em pé. E eu parabenizo pela organização, pela oportunidade do evento. Acho que o momento é realmente de reflexão e a partir de seminários, simpósios, congressos, debates como esse que surgem ideias, propostas que talvez possam, a esperança, porque eu sou otimista, fazer com que surjam propostas que possam influenciar o Senado Federal a fazer algumas alterações que me parecem bastante importantes na lei posta. Ou melhor dizendo, na lei posta, não na proposta de lei. Não é a primeira vez que eu venho a Belém, gosto muito da cidade, já conheço o Vero Peso, conheço tudo isso. É uma cidade linda, maravilhosa e que eu só não conheço as praias. Então espero algum dia poder vir com mais tempo para poder fazer isso. Cumprimento o público presente, os alunos, cumprimento o corregedor aqui presente, nosso paulista de Belém, cumprimento o doutor Vicente Malheiros, meu grande amigo, também o representante do Ministério Público do Trabalho e todos os demais aqui presentes, e eu faço com relação ao restante na pessoa do próprio doutor Giuseppe. Eu pedi aqui para fazer uma alteraçãozinha. Pesado assim, na verdade, o trabalho escravo... Não, ali. Na verdade, o trabalho escravo, ele não é apenas o trabalho forçado, que é o trabalho não livre, né? É também o trabalho extenuante, por lei, é o trabalho extenuante também, é o trabalho forçado, é o trabalho escravo. Eu vou descer então, que eu acho que facilita aqui o manuseio. Bom, passei para cá para ficar mais dinâmico, senão eu ia ter que ficar consultando toda hora a legislação e eu acho que isso fica mais complicado. Bom, esse tema que me foi proposto, doutor Giuseppe, quando esteve comigo, ele não está lembrando, mas ele me pediu para falar sobre trabalho escravo. Eu preparei uma palestra sobre trabalho escravo. Aí eu não sei em que momento mudou para a reforma trabalhista, mas eu ainda fiquei um pouquinho satisfeito com a reforma trabalhista, porque quando foi proposto então foi proposta a troca para a reforma trabalhista, nós só tínhamos a terceirização e o trabalho temporário e alguma coisa, talvez, ainda não tinha sido aprovada, né? Sobre representação de trabalhadores. Eu achei bastante adequado, tá bom. Só que nesse meio tempo, a terceirização e a lei de trabalho temporário foram aprovadas, a lei 13.429, né, de 2017, e aí veio esse calhamaço de alterações, mais de 100 artigos,
reformando, então, a CLT. E o trabalho, então, ficou um pouquinho mais complicado. Vai ser difícil eu falar aqui com os senhores sobre todos os itens da reforma trabalhista, porque cada item desse daria uma palestra. Então, vou procurar, dentro do possível, condensar. Mas a intenção é falar sobre os impactos sociais dessa reforma. A CLT de 1943, ela foi editada, orientada por uma série de princípios que fazem com que as normas trabalhistas engendradas sobre esses princípios tivessem uma coesão. Então, teve uma comissão formada por pessoas das mais ilustres, Segadas Viana, Arnaldo Sequinde, etc., que propuseram, então, a legislação trabalhista, e ela orientada pelo princípio da proteção do trabalhador, afinal de contas é a parte mais fraca na relação jurídica, ela pelo princípio da continuidade do contrato de trabalho, né? De forma que, mudando o empregador, o contrato continua, de maneira que o contrato por tempo indeterminado ele é a regra, o contrato por prazo determinado é a exceção. Ainda em 1943, o país ainda era incipiente na industrialização e que ainda adotava o modelo fordista e que nós tínhamos aquelas normas sobre equiparação salarial fundada na igualdade ou divisão do trabalho, né? Como se todo mundo trabalhasse igualzinho, da mesma forma e o trabalho tivesse que ser dividido. Então, a CLT veio orientada por esses princípios e todas as normas a ela correspondentes, elas se basearam nesses princípios, porque os princípios são a base de construção de uma lei. Ninguém sai construindo normas assim, não, vamos botar uma norma aqui, uma norma ali, sem que essas normas elas sejam pré-orientadas, embasadas por determinados princípios. A Constituição de 88, ela veio a dar uma nova dinâmica às relações de trabalho. Evidentemente, nós passamos, depois de 1943, pela Constituição de 46, passamos pela Constituição de 67, por aquilo que não seria, mas acabou sendo a Constituição de 69, e vem finalmente a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. E que ela realmente deu ao direito do trabalho a importância, o destaque que o direito do trabalho deve ter, né? Igual importância, a livre iniciativa também tem na própria Constituição. Afinal de contas, o trabalho e a livre iniciativa são as molas propulsoras de um país. Não tem como um país se desenvolver sem livre iniciativa e não tem como um país se desenvolver sem os trabalhadores. Sejam esses trabalhadores subordinados, autônomos ou outra forma qualquer de inserção no trato trabalhista. A Constituição ela parte da ideia de que se deve dar pleno emprego, né? Todo mundo deve ser absorvido pelo mercado de trabalho, já que essa absorção pelo mercado de trabalho e o fato de ter um trabalho, o fato de ter um emprego, digamos assim, faz com que as pessoas possam estar inseridas no sistema social e também no sistema econômico. Né? Os bens da vida eles são adquiridos através do produto do trabalho. É assim que se realiza a felicidade. Além de, então, como base do pleno emprego, primeiro vem, como está no artigo 6º da Constituição, o direito ao trabalho, que é um direito de todos. Não só o direito ao trabalho na atividade, como também a compensação pelo não trabalho nas épocas de carência de inatividade. O artigo 7º da Constituição regula, em vários dispositivos, os direitos trabalhistas, né, garantindo aos trabalhadores que aquele mínimo ali é o mínimo para lhes dar dignidade e também para dar ao trabalho o seu correto valor social. O contrato de trabalho, então, ele cumpre a função social de valorizar o trabalho. E o artigo 170 da Constituição, ele impõe limites à livre iniciativa, né? A livre iniciativa, ela deve se pautar de maneira moral, ou seja, há estados
porque isso faz parte de um determinado pensamento econômico, de um determinado segmento do pensamento econômico, que acham que a moral ela não deve fazer parte da economia. Economia é economia. Como disse aqui antes, matemática é matemática, uma ciência exata. E economia seria economia. Não foi a posição adotada pelo nosso legislador. O nosso legislador entende que a economia, ainda que exata, ela deve ter limites morais. E os limites morais são enumerados exatamente no artigo 170, que são a dignidade da pessoa humana, né, que alguns chamam de mínimo existencial e que eu chamo de máximo existencial, porque o que se quer é exatamente o máximo, né, uma divisão justa de riquezas, e por isso a própria Constituição, no mesmo artigo 170, fala em justiça social. Então deve se pautar pela justiça social, pela dignidade da pessoa humana, pelo valor social do trabalho, pelos direitos do consumidor, pelo meio ambiente de trabalho e tudo que está lá no artigo 170 da Constituição. E esse ajuste entre os anseios do trabalhador e as possibilidades e necessidades da livre iniciativa é que fazem com que as relações sociais elas possam se desenvolver não apenas com justiça, mas também orientadas para a paz social. A jurisprudência do TST, ao longo do tempo, ela procurou sintetizar, orientar, uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais, né, que, por sua vez, elas se desenvolvem a partir das decisões das varas trabalhistas. Então, a jurisprudência do TST, ao longo desse tempo, variou conforme a Constituição. Se era a Constituição de 46, a jurisprudência se orientou de um determinado jeito, porque a Constituição tinha determinados ditames. Se era a Constituição de 67, passou a se orientar de uma outra forma. Se era de 69, igualmente. Se era de 88, da mesma forma. Ou seja, do Tribunal Superior do Trabalho nada mais fez do que na uniformização da jurisprudência do que cumprir a lei. Né? Cumprir aquilo que a lei determina com seus princípios protetivos, etc. Pode ser, não nego, que tenha, em algum momento, até havido algum desajuste. Mas o desajuste é da lei. A lei talvez tenha ficado envelhecida. Ou talvez tenha se esperado dessa lei, ou talvez tenha se esperado do Brasil um pouco mais do que o Brasil podia dar. E aí as pessoas falam no exagero da jurisprudência, etc. e tal. Não, não houve exagero. Houve apenas uma uniformização de acordo com a lei, do jeito que ela existe. A lei não é boa? Mudemos. Mas enquanto a lei não muda, a jurisprudência não pode ser diferente daquela que foi se formando ao longo do tempo. Por que eu digo isso? Porque o Brasil cresceu, e muito, de 1995 a 2014. Cresceu a ponto do Lula um dia dizer que enquanto os Estados Unidos e os países europeus estavam passando pela crise de 2008, de 2009, de 2010, aqui só tinha marola. Era marolinha. E era verdade. O país estava crescendo, e crescendo muito. E cresceu com essa lei trabalhista que está aí. Não foi com outra, não. Foi exatamente com essa lei trabalhista. Essa lei trabalhista não impediu o Brasil de crescer. O Brasil continuou crescendo com ela. Aí vem a crise econômica e as causas da crise econômica. E aí passa-se a dizer que deve-se ao custo das legislações trabalhistas e previdenciárias. Ora bolas. Não vamos confundir problema estrutural com problema conjuntural. Nós estamos passando por um problema conjuntural, mas nós já experimentávamos problemas estruturais anteriores. Então, deve-se ao custo das legislações trabalhista e previdenciária ou aos investimentos equivocados, à corrupção e ao déficit educacional, o problema pelo qual nós estamos passando hoje? Os trabalhadores e os aposentados é que vão pagar essa conta. A conta da corrupção. A conta do fato do Estado não dar conta de educar as pessoas para elas poderem ocupar os postos de trabalho. O Brasil é pífio no setor quaternário. O
Brasil se destaca no setor terciário. Existe o setor primário, né, extrativismo, pesca, etc. Existe o setor secundário das indústrias, existe o setor terciário do comércio, da prestação de serviços, e existe o setor quaternário dos conhecimentos. A desembargadora aqui chamou a atenção, eu escrevi num artigo que o Brasil ocupa 20% dos brasileiros está situado no setor primário, 21% no setor secundário e 49%, 59%, eu não sei aqui a conta, 49% no setor terciário e no setor quaternário. Ele não aparece. Sabe por quê? Porque o Brasil não produz tecnologia. Sabe por que o Brasil não produz tecnologia? Porque o povo não é educado o suficiente para isso. Nós somos montadores de automóveis com tecnologia estrangeira. Não somos nós que fabricamos o motor, não somos nós que temos a fórmula da Coca-Cola. Tecnologia estrangeira. Resultado, em 2005, Japão, Coreia do Sul, Inglaterra, Estados Unidos exportaram em conhecimentos 3 vezes o que o Brasil exportou em soja e derivados. Nós somos país de prestação de serviços. É a lei trabalhista que está impedindo o Brasil de crescer? Onde é que o custo é mais barato da mão de obra? No Brasil ou na Alemanha? Qual é o valor mais caro de mão de obra? O valor do Brasil, com a legislação trabalhista que ele tem, ou o valor da mão de obra na Alemanha? A mão de obra na Alemanha é muito mais cara. Então, me parece que não é o custo da mão de obra trabalhista que está impedindo o Brasil de crescer. O que não quer dizer que a lei não possa ser melhorada, que já é outro assunto completamente diferente. Qual é o quadro atual nosso? 14 milhões de desempregados. Maior rotatividade mundial de mão de obra do mundo. Ou seja, a média de permanência do emprego no Brasil é de 2 anos. O desemprego era baixo antes da crise, em torno de 5%, 5,5%, porque o trabalhador estava 2 anos empregado num lugar, 2 anos em outro, 2 anos em outro, e é por aí. É por causa da rotatividade. Não há país que resista a essa rotatividade. Porque a cada despedida, paga-se 40% de indenização. E quem paga a conta dos 40% são vocês. É a sociedade que paga a conta de cada despedida que é feita. Sabe por quê? Porque os 40% são embutidos no preço do produto e do serviço. Lógico. O empresário, quando contrata, ele já faz a planilha dele, sabendo que ele tem uma mão de obra descartável, que ele vai se livrar dela e que vai pagar uma indenização dessa maneira. Crise, vamos botar 3 mil na rua. Aí bota 3 mil na rua, contrata outros 3 mil, por um preço mais barato. Lógico, o camarada foi, começou a trabalhar no emprego, no primeiro ano teve o reajuste do sindicato, né, digamos assim, para todo mundo, os alunos aqui entenderem, né, teve a convenção coletiva, teve o acordo coletivo, enfim, teve o reajuste, né, teve lá mais uns penduricalos que conseguiu em sede coletiva, em negociação, e aí o salário dele ficou enriquecido. Na hora que ele ficou enriquecido, não interessa mais ao empresário. O empresário vai, despede ele, contrata outro novinho em folha, sem nenhum enriquecimento. É assim que funciona. Número assustador de acidentes de trabalho. Nós somos um dos campeões de acidente de trabalho. Isso gera um custo previdenciário imenso, que talvez até esteja aí na conta desse déficit. Não descarto, não. E não só de acidente de trabalho típico, com morte e outras coisas mais, mas também de doenças profissionais, de trabalhadores que passam a partir de uma doença a não ver mais futuro, a se sentir inabilitado, a se sentir humilhado perante a família. Informalidade crescente. Em 8 capitais do Brasil, demora-se, em média, isso é média, pode ser mais, pode ser um pouco menos, 2 horas para chegar ao trabalho e 2 horas para voltar dele. Tem muito trabalhador que não quer submeter esse calvário. Prefere economia informal, estacionar carro, lavar automóvel. Para que eu vou
ficar pendurado aí e pegar, às vezes, 3, 4 ônibus para poder chegar ao trabalho, para voltar, vou chegar em casa que hora, para poder depois levantar 6 horas, 5 horas da manhã, para poder chegar no trabalho numa hora decente. Às vezes é preferível, formalidade, mais barato. Não paga imposto de renda, não tem CPF, tem nada, não aparece nas estatísticas. 47% do povo brasileiro está nessa. E as denúncias de trabalho escravo já foram faladas aqui. Então, esse é o quadro. A denúncia de trabalho escravo foi apresentado agora um projeto de lei que o sujeito vai trabalhar 12 horas e vai receber comida e alimentação. Né? Comida e alimentação não, vai alimentação e moradia. Ou seja, de uma tacada só, o projeto de lei elimina o trabalho extenuante e elimina o trabalho escravo. Deixa de ter trabalho escravo no Brasil do dia para a noite com uma lei dessa. Acabou, não tem mais, não vai mais aparecer nas estatísticas. Já imaginou o sujeito cortando cana 12 horas por dia seguido? Bom, resposta à crise, então, as reformas trabalhista e previdenciária. Questão de ordem. Vamos imaginar que nós estejamos no tribunal. As questões preliminares. A reforma trabalhista cuida da reforma sindical? Mas ela fala que o negociado, ele prevalece sobre o legislado. Mas como que o negociado vai prevalecer sobre o legislado se esse negociado é um negociado sem representatividade de um trabalhador que nem aparece no sindicato, que talvez nunca tenha ido, que corresponde à maioria dos trabalhadores? Que negociação é essa que o trabalhador não participa dela? E que país é esse que existe sindicato de empregador? Isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso é coisa brasileira. É um troço absurdo, sindicato de empregadores, os empregadores estão reunidos em sindicato pagando contribuição obrigatória. Coisa de doido. A reforma trabalhista desburocratiza as relações de trabalho? Nós somos o país da burocratização, isso é uma herança, infelizmente, lusitana. Né? É triste, mas é burocrático. Ela facilita um pouquinho, mas desburocratiza? Creio que não. Dá tratamento diferenciado para as pequenas empresas. As pequenas empresas no Brasil, elas empregam 67% da mão de obra. Mas o 13º delas é o mesmo da grande empresa. Por que essa pequena empresa, do seu Manuel, que tem uma padaria com 2 trabalhadores lá trabalhando, não pode pagar um 13º em 4 vezes? Por que tem que pagar o 13º que nem uma grande empresa em 2 vezes? Porque a grande empresa tem de onde tirar, a pequena não tem. E mais, ele tem os 2 trabalhadores, um sai de férias. Né? Aí ele tem que ter um trabalhador temporário, que ele vai contratar. Aí ele vai pagar o que está de férias, 1/3, ainda vai pagar o outro que ele botou no lugar. E como que ele vai fazer isso? Será que não era o caso de se dar um incentivo em contribuição previdenciária, através de um sistema de compensação, como está sendo feito agora com a gestante, com a lactante? Que não deveria estar sendo feito. E o tratamento fiscal dessas empresas? Como é que fica? Sobreviver dessa maneira é difícil. Regulamenta proteções despedidas arbitrárias ou sem justa causa? Não. Há 29 anos existe a lei, o artigo 7º, 1, determinando na Constituição que tem que regulamentar. Por que tem que regulamentar? Por várias razões tem que regulamentar. Primeiro, para dar dignidade ao trabalhador, para ele não sofrer denúncia vazia. 29 anos de tempo de serviço, meu filho, você está despedido. 31 anos de tempo de serviço, olha, está despedido. Aí o cara tem 51 anos, vai se reinserir no mercado de trabalho como? Está lá há 40 anos fazendo a mesma coisa, não sabe fazer mais nada. A única coisa que ele sabe fazer é aquilo. Aquilo que ele ficou naquela empresa fazendo o tempo todo. Ele não tem habilidade mais para fazer outras coisas. É que nem um sujeito, às vezes, que é professor, e ele larga o fato de ser professor, ou que é advogado e larga aquilo, para ser gestor. Ele acaba perdendo o pé. Ele fica naquela, não vou chamar de gestação, né? Fica dirigindo, e o que ele passa a saber é isso, ser gestor.
se reinserir no mercado de trabalho depois é complicado. Mas além do problema da dignidade da pessoa humana, tem outros problemas mais sérios. O Fundo de Garantia foi criado em 66 para 67 com o objetivo de formar uma poupança do país para a construção de casas populares. Mas a cada 2 anos o cara é despedido. A cada 2 anos ele levanta o Fundo de Garantia. Cadê a poupança para a casa popular? Não se constrói mais. Vocês lembram daquelas cooperativas de construção? Isso não existe mais. Por quê? Por causa da rotatividade da mão de obra. É por isso que não existe mais. Os 40% que são inseridos no preço do produto e do serviço. O seguro-desemprego. A cada vez que se despede, o sujeito recebe o seguro-desemprego. Há país que aguente um troço desse? Não tem como. Inibe a prestação de horas extras. Cada hora extra trabalhada é um lugar que eu tiro de outra pessoa que podia trabalhar. Essa reforma incentiva a prestação de horas extras, aumenta o tamanho do trabalho, aumenta a duração do trabalho. O TST também errou no meu ponto de vista particular, quando permitiu, por exemplo, nos turnos ininterruptos de revezamento, que pudesse haver prestação de horas extras. A Constituição determina 6 horas. Por quê? Porque o cara trabalha de manhã num dia, de tarde no outro, de noite no outro, ou de madrugada no outro, ou então numa semana de um jeito, outra semana de outra. Como é que ele vai programar a vida dele? Ele vai fazer uma faculdade como? Um dia está de manhã, outro dia está de noite, outro dia está de tarde, e outras coisas mais da vida dele. Vai ter um segundo emprego? Como? Né? E aí, realmente, a Constituição estabeleceu que seria 6 horas de trabalho. O TST admitiu que pudesse haver hora extra. 6 horas de trabalho vezes 4 turnos dá 24 horas. Com hora extra, 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho vezes 3 turnos dá 24 horas. Com isso, botou um monte de gente na rua desempregada. Ou seja, toda vez que se põe hora extra num país deste, faz com que aumente o desemprego. A reforma vai na direção contrária do que deveria ser feito. As novas formas propostas de trabalho resolverão o desemprego? Lógico que não. São formas importantes. Trabalho intermitente, por exemplo, é um trabalho importante. Em determinados lugares, sujeito a condições, a variações climáticas e outras coisas mais, né? Parque de águas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em determinada época, é inconcebível. Você vai ter empregado ali para trabalhar como? Não tem como, porque não vai ter público. Então, tem lugares que realmente o trabalho deve ser intermitente. Não estou falando daquele trabalho sazonal, embora o próprio trabalho sazonal esteja aí dentro do trabalho intermitente, o que foi um exagero. Mas é interessante. O teletrabalho, é importante que o teletrabalho exista. Realmente, isso é uma realidade, né? Você fazer o serviço deslocado, ou seja, o serviço remoto, né? De casa ou outro lugar qualquer que não seja a empresa, que não constitua simplesmente trabalho externo. O trabalho a tempo parcial, que já existia, também é importante. Mas o trabalho a tempo parcial já existia e eu não vi nenhum aumento de emprego no Brasil. Ele apenas, agora tem uma variação dele. Passou a ser de 30 horas, 26 com possibilidade de fazer mais 6, ou menos de 26 com possibilidade de fazer mais 6 horas extras. Etapas da reforma trabalhista. Primeiro, a lei que saiu, a 13.429 de 2007, já aprovada, que altera a lei do trabalho temporário e define a prestação de serviços a terceiros. Essa daí está na rua, está em vigor, é o que nós temos. E a segunda etapa é o projeto de lei, que agora recebeu o número 38 de 2017, recebeu esse número lá no Senado e é o projeto que está sendo encaminhado. Bom, estranho, mas tudo bem. O que faz? Tinha alguma coisa aqui que... Bom, não sei o que houve aqui, mas vamos começar então pela reforma, que é o nosso tema.
A reforma restringe a caracterização do grupo econômico, né? Na verdade, não restringe. Apresenta duas possibilidades. Uma possibilidade é de você ter responsabilidade solidária quando uma empresa está sob direção, controle e administração de uma delas, quando você tem mais de uma. E a outra possibilidade é quando existe o grupo econômico, como está na lei. A lei agora criou uma nova forma sem ser do grupo econômico. O grupo econômico deveria ser tudo, mas ela criou uma nova forma. E a nova forma seria o seguinte: quando existe interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, ou seja, interesse comum, integrado e com atuação conjunta dessas empresas, nós podemos também considerar grupo econômico e, nesse caso, a responsabilidade é solidária de todas as empresas, como se essas empresas fossem uma empregadora única. Então, elas respondem porque, na verdade, o sujeito não trabalha para essa ou para aquela, ele trabalha para o grupo. A ideia seria essa daí. Então, modificou um pouco o conceito de grupo econômico. Limita a sucessão. Isso é importante, isso é uma boa reforma. Ou seja, responsabilidade exclusiva do sucessor pelas dívidas anteriores, com responsabilidade solidária do sucedido apenas em caso de fraude. Isso é perfeito, está ótimo. O sujeito comprou o negócio de alguém, aí quando ele compra, ele está absorvendo tudo que tem de dívida contraída até então, ninguém vai comprar negócio nenhum. Era o que a gente via antigamente, lojas fechadas, etc., esperando aí contar os 5 anos de prescrição para poder o sujeito ingressar. Então, essa é uma parte boa da proposta. Define com ordem de preferência a responsabilidade subsidiária do sócio retirante. E isso também é bom, porque isso constava do Código Civil e muita gente entendia que isso não era aplicável na lei trabalhista. E essa responsabilidade, ela vigora por 2 anos, seria o prazo prescricional. E esses 2 anos são contados a partir da averbação da alteração societária, pelas obrigações do período em que o sujeito figurou como sócio, mas com responsabilidade solidária fraudulenta. Meu pai, por exemplo, recebeu citação quase penhora online de bens de uma sociedade que ele já tinha saído dela há 40 anos, e com averbação. Então, realmente, tem coisas boas. Isso aqui precisava realmente ser reestruturado. Define os bens extrapatrimoniais nas relações de trabalho e tarifa ou dano moral. Aqui, o legislador escorregou de tudo que é lado. Ele se lambuzou, digamos assim. Confundiu o bem extrapatrimonial com o direito da personalidade. Os direitos da personalidade são extrapatrimoniais, mas os direitos de família também são. Então, direito extrapatrimonial não necessariamente é direito da personalidade. Então, ele já misturou tudo. Aí, quando ele chega lá num determinado dispositivo, 2, 3, 4, se eu não me engano, A, agora tudo é A, B, não, está aqui, 2, 2, 3, A, B, vai até G. Aí ele diz que os bens extrapatrimoniais da pessoa física, e aí a pessoa física seja trabalhador, seja empregador. Pessoa física seria isso. Aí ele enumera quais são eles, em rol taxativo. Números clausos. Ou seja, são esses. Deixou de fora a vida. A vida deixou de ser bem extrapatrimonial. Deixou de fora a vida privada, que está na Constituição, está lá na Constituição dizendo que é. E aí o legislador está dizendo que não é. Que são só aqueles lá. E deixou um monte de outros de fora. Sigilo das comunicações, por exemplo, pessoa física não tem mais sigilo de comunicação a partir da legislação nova, da proposta de legislação. Deixou de ter sigilo das comunicações. O segredo das comunicações não existe mais. Deixou de ter proteção à liberdade de pensamento. Deixou de ter proteção à liberdade religiosa, de crença. Não está lá, porque é taxativo, não pode ser outra coisa diferente. Aí quando chega na pessoa jurídica, e isso que é mais grave, que é o 2, 3, sei lá qual deles A, B, C, D, E, sei lá o que é, aí diz que já os bens extrapatrimoniais da pessoa jurídica, aí fala, são esses, além de outros. Aí já não é mais números clausos, já é exemplificativo. Aí coloca lá a imagem, etc, etc.
impõe novos limites à equiparação salarial. O que pretendeu o legislador aqui no caso é afastar a jurisprudência do TST no tocante à possibilidade de equiparação com paradigma remoto. Na verdade, foi isso. Paradigma remoto é aquele que não está trabalhando junto com a pessoa que quer ser, a quem o sujeito quer ser equiparado, mas que levou ao aumento salarial daquela pessoa. Seria mais ou menos isso. Flexibiliza a duração do trabalho a tempo parcial. E aí cria 3 possibilidades. A primeira possibilidade é o trabalho a tempo parcial de 30 horas, sem a possibilidade de prestar hora extra. O trabalho a tempo parcial de 26 horas, mas com a possibilidade de acréscimo de 6 horas extras semanais. E, finalmente, o trabalho a tempo parcial com menos de 26 horas, também com possibilidade de acréscimo de 6 horas extras semanais. Então, ele cria essas 3 figuras do trabalho a tempo parcial. Não vejo nenhum problema em relação a isso, a não ser o fato de prestar horas extras. Mas olha só, tem o trabalho a tempo parcial de 30 horas que não pode prestar hora extra. Mas o de 26 pode prestar 6. Aí 26 mais 6 dá 32, eu não entendi a conta. A conta está meio esquisita. Está estranha, mas deve ter algum problema matemático aí que eu não soube. Deve ser a teoria da relatividade. Muito bem. Permite estabelecer regime de 12 por 36 e banco de horas por acordo individual. Regime de 12 por 36 na jurisprudência do TST é uma exceção. É alguma coisa que é aplicável, por exemplo, em hospitais, vigilante porque já tem lei e outras situações, mas isso é uma exceção, isso não é uma regra. E a lei passou a tratar isso como regra. E é possível por acordo individual. Ou seja, por acordo individual eu posso me submeter junto ao empregador a trabalhar 12 por 36. Eu trabalho 12 horas seguidas com 36. Esse expresso é pior ainda. Que aí, quando a gente fala em expresso, o contrário de expresso é tácito. Né? Ou expressamente a gente utiliza as expressões escrita, verbal, gestual. No leilão, por exemplo, é gestual. Né? Isso é expresso. Então, quando a gente fala em contrato expresso, a gente está falando em contrato escrito, contrato firmado gestualmente. Por exemplo, ônibus, contrato firmado gestualmente. Você fez assim, o ônibus parou e você entrou. Né? Isso é um contrato gestual. Leilão é a mesma coisa, você contrata gestualmente. Isso é expresso, porque você se expressou de alguma maneira. O contrato tácito, não, é aquele que advém das circunstâncias. Né? Esse é o contrato, as circunstâncias ou atos materiais. Você entra no supermercado, aí você vai recolhendo as coisas, botando no carrinho, chega lá na hora de pagar no caixa, talvez você nem dê boa noite ao caixa, né? Às vezes você pega, vai jogando as coisas dentro do carrinho, a criatura vai lá digitando, etc e tal, você olhou o valor, passou o cartão, pagou, não deu uma palavra, não deu nem boa noite, saiu, isso é um contrato tácito, presumido de atos materiais, das circunstâncias, as partes estão demonstrando ali o que querem fazer, que querem contratar. Então, esse é o tácito. O que faz a lei? Ela já faz o contrário. O contrato ele pode ser escrito ou tácito. Ou seja, o contrário de tácito agora virou escrito. Um troço absurdo, mas está lá. Estabelece ser devido apenas o adicional se a compensação das horas extras não ultrapassar a duração máxima semanal. Ok, uma opção. O que se fazia era o seguinte, toda vez que ultrapassasse a duração máxima semanal, nesse caso eram devidas horas extras, a repetição do pagamento, por conta do ilícito. Eram devidas horas extras com o adicional. A lei aqui resolveu limitar. Eu acho que isso daqui, eu já acho que está dentro da política legislativa. Acho perfeitamente possível fazer isso. É uma escolha. Né? De qualquer maneira, o sujeito vai pagar aqui o adicional, apenas o adicional de hora extra. Exclui do cômputo da jornada as horas em itinerário e a permanência na empresa por motivos particulares. Essa segunda eu acho ótimo. Né? Permanência na empresa por motivos particulares, permanência na empresa por insegurança e outras coisas mais que está lá na lei. Agora, excluir do cômputo da jornada as horas em itinerário desde a residência. Tem lugares que o camarada, para chegar no trabalho, já falei com vocês aqui. Aí a empresa, no interesse dela, sabendo da dificuldade, ela fornece a condução. Né? E aquilo é tido, então, como horário de trabalho pela lei atual. Isso daí está excluído, não é mais. Não é mais.
Isso quer dizer o seguinte, agora que não é mais, a empresa fazia o seguinte, oferecia um transporte razoável, de razoável para bom, que era para o cara chegar rápido no trabalho, porque quanto menos tempo ele ficasse ali na condução, menos o empregador ia pagar de horas in itinere. Agora que ele não precisa pagar nada, vai na boleia do caminhão. Vai ser tratado daquele jeito que nós vimos ali, né, ainda há pouco. Regula o teletrabalho, muito bom. O trabalho intermitente com alternância de períodos de trabalho, né, de trabalho na atividade de horas, dias ou meses. Permite o fracionamento das férias em 3 períodos. Isso não é inconstitucional. A Constituição não fala que as férias têm que ser divididas em 1, 2, que não podem ser divididas, tem que ser em 1, 2. Ela apenas garante o direito a férias. Agora, se vai dividir as férias, e isso já era uma realidade, aliás, em algumas empresas até realidade não ter férias, eu acho difícil o gestor que tem férias. O gestor geralmente não tem férias, e quando tem férias elas são fracionadas às vezes até 6 períodos. Então, tem determinadas realidades que não vejo nada demais nesse fracionamento. Agora, também é o empregado não precisa concordar com o fracionamento. O fracionamento é se ele concordar, se ele não concordar, não tem fracionamento. Autoriza o trabalho da gestante ou lactante em atividade insalubre em graus mínimo e médio. Tem cá minhas dúvidas sobre a constitucionalidade desse tipo de lei. Mesmo com atestado médico, que médico vai dar um atestado de que a pessoa pode trabalhar em horário insalubre, em trabalho insalubre sendo lactante? Que médico vai fazer uma coisa dessa? É uma barbaridade. Estabelece a prevalência da convenção e do acordo coletivo sobre a lei no tocante à jornada, banco de horas, intervalo intra-jornada, adesão ao seguro-desemprego, plano de cargos e salários, regulamento empresarial, etc. Aí entra aqui naquela situação que eu falei. A partir do momento que nós não temos, salvo honrosas exceções, sindicatos representativos, entender que essa negociação corresponde realmente à vontade do trabalhador é um troço bastante complicado. Mas é o que está. Estabelece a prevalência dos acordos coletivos sobre as convenções coletivas. Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Ou seja, aquilo que a empresa acordar com seus empregados, o acordo coletivo, ele é interempresarial. É entre os trabalhadores e a empresa. A convenção coletiva é intersindical. É entre sindicato, de um lado, de empregador, e sindicato de empregador e de trabalhador do outro lado. Essa é a diferença entre acordo e convenção coletiva. E sempre foi o contrário. Aquilo que é decidido nas convenções coletivas, que abrange toda a categoria, vale mais do que aquilo que é decidido por uma determinada empresa. Faz parte até do movimento sindical, para ter coesão. Isso daqui inverte a ordem das coisas, né? Ou seja, aquilo que ficar estabelecido por uma empresa vale mais do que qualquer outra coisa. Regula as hipóteses que constituem supressão ou redução de direitos nos acordos ou convenções coletivas, tornando ilícito o ajuste. E aí dá vários exemplos. Salário mínimo, repouso semanal remunerado, gozo de férias, muita coisa, acho que realmente faz parte de direitos mínimos e outras tantas não estão incluídas ali, e aí vai fazer parte da jurisprudência dizer se esse rol é um rol restritivo ou exaustivo. Torna facultativa a contribuição sindical. Houve tempo em que você, para ter uma linha de celular, você pagava mais ou menos $4.000. Né? Há muito tempo atrás, quando existia monopólio, quando existia uma ou outra operadora com monopólio aqui no Brasil. Isso acabou, felizmente, e hoje em dia nós vemos operadoras brigando entre si pelo melhor serviço. E o preço da linha de celular passou a ser zero. Interessa mais às empresas o serviço do que propriamente cobrar pela linha. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Nós temos um sindicato por município para aquela categoria econômica ou profissional. Né? É o monopólio do sindicato. O sindicato tem um monopólio dessa situação. E ele recebe, sem a necessidade de prestação de contas, a contribuição obrigatória correspondente a um dia de trabalho em relação ao trabalhador e correspondente a 0,2% e vai lá uma tabela variável em relação ao empregador.
essa contribuição ela deveria ser realmente facultativa, né? Para o sindicato sair procurando o cliente e poder concorrer com outro sindicato. Agora, ele sair procurando o cliente, você ter com quem concorrer, fica complicado, fica difícil. Como é que ele vai ter o cliente se ele não vai concorrer? E pior ainda, se por acaso o sindicato conseguir, através de convenção coletiva, aquele benefício para a categoria, aquele benefício é aplicado ao empregado que nunca foi ao sindicato. Ou seja, seria interessante a contribuição facultativa sim, mas dentro do regime da pluralidade sindical e não no regime da unicidade sindical. Restringe a apreciação pela Justiça do Trabalho apenas a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico no exame das convenções e acordos coletivos de trabalho, independentemente da existência ou não de contrapartidas. Bom e ruim. Né? Bom e ruim. A restrição da Justiça do Trabalho, como de alguma justiça, a determinadas situações, eu não vejo como uma coisa inconstitucional. A arbitragem, por exemplo, impede a justiça de rever a decisão do árbitro, a não ser por conta de elementos essenciais do negócio jurídico. Isso já existe no direito brasileiro. Isso existe na Constituição, em se tratando de entidades esportivas, artigo 217. Né? O Supremo agora declarou o Flamengo, que o Flamengo não era campeão do brasileiro num determinado ano, mas por conta de uma causa que era anterior, antiga, anterior à Constituição de 88. Porque a Justiça não pode entrar nessas questões. Então eu não vejo isso, por um lado, como uma coisa ruim. Agora, dizer que independentemente da existência ou não de contrapartida, aí está complicado. Porque você, para ter uma vantagem, você precisa ter uma compensação, você, para ter uma redução, você precisa ter uma compensação por essa redução. E foi assim que o Supremo decidiu, em se tratando de quitação do contrato de trabalho. O que faz o legislador, ele vai contra, inclusive, a decisão do Supremo. Ou seja, se simplesmente diminuir direitos sem dar nenhuma contrapartida ao trabalhador, se for negociado com o sindicato, está legal. Desde que não seja nada referente a salário mínimo, repouso semanal remunerado, etc. Então, a última parte é que não está boa. A primeira pode até ser. Como também existe restrição da Justiça do Trabalho, já deveria ter existido há muito tempo, e se tratando, por exemplo, de dissídio coletivo. Né? As partes que negociem. Não tem nada que ficar entrando com dissídio coletivo obrigatório, só se por acaso as partes quiserem que a Justiça do Trabalho decida aquela situação. Autoriza a livre estipulação das condições de trabalho para empregados portadores de diploma de nível superior que percebam o salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Me chamaram para uma audiência pública lá na Câmara, aí o idiota foi. E aí, para falar sobre arbitragem, etc e tal, um monte de deputado lá, felizmente não fui muito atacado, e etc. E aí eu, num determinado momento, falei da Justiça do Trabalho, do papel dela, etc e tal, na composição dos conflitos, que a Justiça do Trabalho existe porque precisa mesmo existir, ainda que não seja centralizado ou não, isso pouco importa. Mas que, para determinados trabalhadores, o direito de trabalho devia ser opcional. Eu penso mesmo isso. Para determinados trabalhadores, o direito de trabalho deve ser opcional, ele quer ou não quer. O sujeito que ganha, por exemplo, acima de 40 salários mínimos, que foi o que eu falei, ele pode não querer a proteção trabalhista, ele pode querer outra proteção. A proteção civil para ele pode ser muito melhor. O contrato civil para ele pode ser muito mais interessante. Ele, por exemplo, como empregado, ele vai recolher ali de imposto de renda 27%, 27,5%. Se ele trabalhar como empresa, ele vai recolher 3%, para ele pode ser melhor. Ele vai querer se submeter, por exemplo, acima de 40 salários mínimos, a contribuição previdenciária oficial ou a complementar? Sim, o de 40 salários mínimos, ele tem
como todos nós temos, plano de saúde, não sei mais o que, etc e tal, porque alguém aqui vai no INSS? Normalmente não vai no INSS. Normalmente se aposenta com uma aposentadoria complementar de alguma maneira, né? Através de empresa ou coisa parecida. Então o cara pode preferir um regime completamente diferente daquele. Por que ele tem que ser obrigado a contribuir para a Previdência Social? Né? Com determinado valor. Então foi o que eu falei. Só que eu falei 40 salários mínimos. Eles pegaram aquilo que eu falei exatamente, enfiaram ali e botaram ali 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência, que dá R$11.000. E fizeram a mesma coisa lá na parte da arbitragem, que foi a que eu falei. Né? Então, na parte da arbitragem, fizeram. Regula a representação dos empregados junto às empresas com mais de 200 empregados com atribuição de garantia de emprego. Muito bom, precisava ser regulamentado mesmo. É o artigo 11 da Constituição Federal, que não tinha sido regulamentado até hoje. Regula o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Está lá meio esquisito, mas bem ou mal está lá regulado. Porque antes estava só no CPC, mas como o CPC diz que se aplica às relações trabalhistas, nem precisava. Dispensa autorização sindical, convenção, acordo coletivo para as dispensas motivadas individuais, plurimas ou coletivas. Isso aqui é uma inconstitucionalidade. Poucas vezes vi alguma coisa tão inconstitucional na minha vida. O artigo 7º da Constituição determina que, por lei complementar, seja regulamentada a despedida arbitrária ou sem justa causa. O que faz o legislador, o contrário do que está o artigo 7º da Constituição, desregulamenta, diz que pode. Vamos despedir à vontade aqui no Brasil, vamos continuar com essa rotatividade de mão de obra, vamos continuar com essa indignidade de despedida do trabalhador, é isso que está fazendo o legislador. O legislador está contrariando frontalmente o artigo 7º da Constituição. Isso é absolutamente inconstitucional. Estabelece a quitação plena e irrevogável dos direitos previstos em plano de desligamento voluntário ou incentivado. Isso eu teria que refletir a respeito, mas eu acho que à primeira vista é mais ou menos o que o Supremo tem decidido a respeito dessa questão. Só que o Supremo diz, desde que conste de convenção, acordo coletivo. E aqui está dizendo que basta o contrato individual. Regula a prescrição intercorrente. Muito bem. Esse negócio de você poder executar a tua vida inteira é uma espada em cima da cabeça do empresário. Eu acho que tem mais a que regular mesmo a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela da execução. O sujeito que abandona a execução, não dá a movimentação que deveria dar a execução, passa 2 anos, prescreve. Está certo, tem mais a que prescrever mesmo. Amplia a competência da Justiça do Trabalho para homologação de acordo extrajudicial facultado à assistência pelo sindicato. Muita gente torpedeia esse dispositivo. Eu não vejo nada demais em relação a ele. Eu acho que é possível, sim, homologar acordo extrajudicial. Você pode fazer isso na Justiça Comum. Por que você não pode fazer isso na Justiça do Trabalho? Não vejo nada demais você homologar. Afinal de contas, a partir do momento que está na frente do juiz, o juiz vai verificar as condições desse acordo. Então, não vejo nada demais, porque essa homologação de acordo extrajudicial é judicial. Então, como existe aí a verificação pelo juiz, não vejo nada demais. Estabelece a contagem dos prazos processuais em dias úteis e o pagamento de honorários de sucumbência entre 15% e 5%. A contagem dos prazos processuais em dias úteis é a do CPC atual. O TST, e eu fiz parte da comissão da Instrução Normativa número 39, entende que não pode ser em dias úteis e entende corretamente, porque a lei diz o contrário, diz que na Justiça do Trabalho são dias corridos. E aí, realmente, se a legislação trabalhista fala de uma determinada maneira, o Código de Processo Civil não pode se aplicar em sentido contrário. Mas a lei estabelecendo que é em dias úteis, corrige o problema e o legislador fez bem. Agora, pagamento de honorários de sucumbência, isso inibe o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho. Acho que deve existir, sim, honorários de sucumbência, mas honorários de sucumbência sem ser recíproco. Ou seja, dar-se aos honorários de sucumbência a mesma normatização das custas. Se o empregador for condenado, ainda que em parte mínima do pedido, nesse caso, o empregado tem direito aos honorários. Agora, do jeito que está aqui, é o seguinte: o sujeito pediu aviso prévio,
13º e um monte de outras coisas. Aí ele só ganha aviso prévio e 13º. As outras 10 coisas que ele pediu, ele não ganhou. Ele vai pagar honorários, porque ele vai perder mais do que ganhou. Isso inibe o acesso à justiça do trabalho. Atribui responsabilidade por dano processual às partes, intervenientes e testemunhas. Eu acho que está perfeito. Tem mais que atribuir o dano por dano processual realmente, né? Pedir aquilo que não tem consistência, que não tem cabimento. Não vejo nada de ruim. Com relação à condenação de testemunhas, apenas está dando à Justiça do Trabalho a possibilidade dela fazer por ela própria aquilo que ela mandava fazer, né, doutor Vicente? Testemunhas, por exemplo, quantas vezes a gente mandava extrair peças para que a testemunha... Agora não, agora está dando à Justiça do Trabalho a possibilidade dela entender que houve mentira. Aqui vem outro, regula a transcendência econômica. Regula a transcendência econômica, política, social e jurídica para a admissibilidade do recurso de revista. Aqui, nova inconstitucionalidade. Já existiu, no tempo da ditadura, uma coisa que se chamava arguição de relevância perante o Supremo para você ter sua causa admitida no Supremo. Ou seja, pegaram aquele troço com outra roupagem, embora já tivesse na lei trabalhista, não tivesse regulamentado até hoje, pegaram aquilo com outra roupagem e enfiaram aqui, dificultando o acesso em grau extraordinário à Justiça do Trabalho. A transcendência econômica é de valor, ou seja, se a causa pelo valor justifique, mas qual seria esse valor? Política, diz respeito à súmula do TST ou STF, aqui ainda vai, mas isso já existia, não precisava de transcendência para esse fim. Social, direito socialmente assegurado, ok, isso é palpável. Jurídica, a questão 9 em torno de interpretação da lei para a admissibilidade do recurso. Acho que isso é um troço totalmente desnecessário, está impondo novos parâmetros. Autoriza que empregado e empregador firme em termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria. Muita gente torpedeia isso, eu não vejo nada demais. Qual é o empregado que não vira para o seu empregador e não fala, vamos fazer um acordo, eu continuo trabalhando, mas a gente faz uma quitaçãozinha, levanta o fundo de garantia, ou seja, forçava uma despedida. E agora, isso daí regulariza isso que já se fazia. O que está errado é não regulamentar despedida arbitrária por justa causa. Da nova redação à Lei 6.019 de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário, recentemente alterada em relação à prestação de serviço. A lei tem 45 dias de editada. Já está vindo aí uma redação, olha, direito intertemporal. O que eu vou aplicar antes, o que eu vou aplicar durante, o que eu vou aplicar depois. Olha o tamanho da confusão. E autoriza a arbitragem nos contratos de trabalho desempregados com remuneração superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios. Tem mais. Além de tudo isso, porque são 100 dispositivos, né? Eu não tenho aqui como falar de tudo isso. E resolvi, então, falar rapidamente, porque o tempo já esgotou. Primeira etapa já aprovada, rapidamente, a Lei 13.429 de 2017. Isso é bem rápido. 1 hora, mais ou menos. A nova lei, ela altera a Lei 6.019 de 74, e dispõe também sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros, ou seja, nas terceirizadas. Define o trabalho temporário como prestado mediante arregimentação por empresa de trabalho temporário para atender em atividade meio ou atividade fim, necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou de demanda complementar de serviço. É transitória de pessoal permanente. Gente saiu de férias, de licença, por um determinado período, então eu peço a uma empresa de trabalho temporário um trabalhador para poder substituir esse pessoal. Ou então, demanda complementar de serviços, que não tinha, era demanda extraordinária, e agora fala de demanda complementar, que é oriunda de fatores imprevisíveis ou que tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Muito bem. O contrato é de 180 dias, prorrogável por 90, e não caracteriza, como não caracteriza hoje em dia, muita gente não sabia, vínculo de emprego. Não há vínculo de emprego entre a empresa a empresa de serviço temporário e o trabalhador, e muito menos entre a empresa tomadora e o trabalhador. E não há vínculo, porque se houvesse, seria a regimentação de mão de obra. Eu passaria a ter um monte de empregado registrado na empresa
empresa para ficar cedendo a um e outro. Bom, no caput, então, do artigo 4º, a nova lei dispõe que empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados. Essa é a lei que foi aprovada, tá? Não é a que está em tramitação, não. A pessoa jurídica de direito privado a prestar serviços determinados e específicos. No parágrafo 2º, admite que esses serviços determinados específicos, terceirizados, possam ser prestados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local. Às vezes isso é perfeitamente normal. Você está lá num banco e às vezes você tem um corretor autônomo que vai se servir de uma determinada clientela do banco para poder fazer os serviços, apesar de ser autônomo, apesar de ser até uma outra empresa, né? Ainda que pertencente ao mesmo grupo. Então, o legislador passa a admitir isso. No parágrafo 1º, estabelece que a contratação, remuneração e subordinação dos empregados utilizados é da prestadora. Lógico, é empregado de uma é de outra. Lógico que ele tem que ser da prestadora. Se não for da prestadora, é fraude. E veda, no parágrafo 1º do artigo 5º, a utilização pela contratante automadora dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato de prestação de serviço, que foi muito bem falado pelo Dr. Giuseppe. Estabelece no parágrafo 5º a responsabilidade subsidiária. A diferença entre a responsabilidade subsidiária e a solidária é que na solidária todos respondem igualmente, ou seja, tem duas pessoas que são devedoras, eu posso ir em cima de uma ou de outra. Tanto faz, buscando o crédito todo. Na subsidiariedade, não. O subsidiário não é devedor, ele é o garante do devedor. Então, nesse caso, eu primeiro vou em cima do devedor, se ele não tiver, eu vou em cima do garante. Então, a lei que foi aprovada, ela não admite terceirização da atividade da tomadora. Não admite terceirização da atividade fim. Lógico, a pessoa jurídica não é igual à pessoa física. A pessoa física, que na verdade é pessoa natural, ela adquire personalidade a partir do nascimento com vida. A pessoa jurídica, a partir do registro dos atos constitutivos no registro competente. Ela tem uma função social, que está na lei da livre iniciativa. Ela tem uma finalidade de existência. Tanto é assim que ela não tem legitimação para casar, para se divorciar, etc. e tal. Tem várias coisas que ela não pode fazer. Não pode fazer testamento. Né? Pessoa jurídica existe por um fim determinado. O fim qual é? Aquele que está no objeto social dela. Para isso que ela existe. Ela é útil para a sociedade por conta do objeto social dela. Que é a sua razão existencial, a razão de existir. Ela não nasceu com vida. Então a razão dela existir é a razão atribuída a ela pelos sócios, pelos componentes da pessoa jurídica. Então, não admite a terceirização dessa atividade da tomadora, senão, como ele disse, é uma empresa sem alma. Eu sou uma operadora de celular, então a única coisa que eu faço é administrar a distribuição do sinal e da voz. O resto tudo, secretária, tudo terceirizado. Aí a empresa faz o quê? Gente, existe uma noção básica que às vezes a gente não se recorda. O empregado, ele é um trabalhador que podia prestar diretamente serviço ao cliente. Ele não presta diretamente o serviço ao cliente porque ele se serve de um intermediário que vai lucrar com isso. O nome desse intermediário chama-se empregador. Na verdade, o empregador é o intermediário entre a prestação da mão de obra e o recebimento dela pelo cliente. Empregador é intermediário. Aí eu vou colocar um monte de outros intermediários. E sim valer-se da prestação de serviços determinados específicos de apoio ao desenvolvimento dessa atividade para concentrar esforços, então, na razão existencial dela. Os serviços estão situados, como nós vimos, no setor terciário da economia. O nome não deveria ser terceirização, deveria ser terciarização. Que é do setor terciário, setor da prestação de serviços, envolvendo as operações de comércio de bens e prestação de serviços de forma complementar ao setor primário, secundário e ao próprio setor terciário. Serviços determinados específicos são serviços definidos e complementares à realização de uma atividade primária, secundária ou quaternária. Muita gente está entendendo que serviço
específico é serviço especializado. Não, não é serviço especializado. É serviço específico mesmo. Tem nada de especializado, é serviço determinado específico. Para atendimento a uma determinada utilidade. A lei abandona, agora sim, o conceito de atividade meio, os conceitos de atividade meio e atividade fim. Se se tratar de serviço complementar à realização da atividade constante do objeto social da empresa, a terceirização é lícita. Amplia, então, as hipóteses de terceirização. Passa a abranger serviços como de instalação, manutenção, conservação, call center, correspondência bancária. Então, ela abandona, ela já amplia. Mas tanto é a atividade fim, que lá adiante diz que se a terceirização ela fugir do objeto do contrato de terceirização, a terceirização é entendida como ilícita. É daí que a gente chega à conclusão que, na verdade, só pode ser na atividade fim. Ou seja, ela diz que o desvio de finalidade faz com que essa terceirização se torne uma terceirização ilícita. Admite a quarteirização, que é a subcontratação da contratação feita. Mas por que admite a quarteirização? Porque a prestação de serviço, ainda que especializada, não é obrigação personalíssima. Nós estudamos obrigação em direito civil, os alunos estão aqui estudando, e já viram que as obrigações elas podem ser de dar, que são obrigações de entrega, podem ser de restituir, que é de devolução, elas podem ser de fazer, que é realização de serviço ou prática de atos jurídicos, e pode ser de não fazer, que é abstenção ou tolerância. As obrigações de fazer, elas podem ser personalíssimas ou impessoais. Elas são personalíssimas como só aquela pessoa tem habilidade para fazer aquele serviço. Contratei Van Gogh para pintar um quadro, só o Van Gogh vai saber pintar aquele quadro. Contratei Romário para jogar, só Romário vai saber jogar daquele jeito. São obrigações personalíssimas, só aquela pessoa pode fazer. Agora, prestação de serviços aqui, de apoio, é obrigação personalíssima, qualquer empreiteiro, só que não é o caso de empreiteiro, né? Mas qualquer pessoa pode fazer aquele serviço, descarregar móvel, qualquer um pode fazer, né? Limpeza, faz diferença se é A ou B que está fazendo a limpeza, pode até gostar mais de um do que do outro, mas não faz muita diferença não, até porque vassoura nova limpa melhor. Exige que a prestadora seja pessoa jurídica. Busca evitar a utilização indireta do trabalhador e a fraude. A pessoa jurídica ela tem capital social declarado para fazer frente às suas obrigações, incluindo os equipamentos e a mão de obra utilizada no serviço contratado. Estabelece que a contratação, remuneração e subordinação dos empregados é da prestadora. E que caracteriza terceirização ilícita e vínculo direto com a tomadora por fraude, a contratação, remuneração e subordinação dos empregados utilizados na empresa terceirizada. Veda a utilização, agora sim, aquela em atividades distintas, né? Então a própria lei veda essa. Logo, igualmente, caracterizará a terceirização ilícita o desvio de finalidade do contrato. Então essa é a terceirização, estabelece a responsabilidade subsidiária. Essa é a terceirização que foi aprovada. Em relação à súmula do TST, ela amplia as hipóteses. Ela permite a quarteirização, porque não se trata de obrigação personalíssima, ao mesmo tempo permite aqueles serviços complementares, né? Manutenção, conservação, call center, etc. e tal. Então amplia o leque, mas não é a terceirização indiscriminada. As normas coletivas aos empregados da empresa tomadora não serão as mesmas aplicáveis na empresa prestadora de serviço, porque a diferença de enquadramento sindical, limpeza é limpeza. E o que a empresa está fazendo, que eu não sei de que é a tomadora, de telefonia, por exemplo, telefonia, limpeza, limpeza. São coisas diferentes. Bom, então ela amplia as hipóteses, mas está dentro dos limites da livre iniciativa e do sistema sindical. Mas o projeto enviado para o Senado, esse é uma tristeza. Para terminar, ele estabelece como prestação de serviço a transferência da execução de quaisquer atividades, inclusive da principal, à pessoa jurídica de direito privado que possua capacidade econômica para prestar o serviço. Em vez de dizer, falar da prestação de serviço, ele fala que prestação de serviço é a transferência da atividade. Ou seja, confunde prestação de serviço com atividade. Prestação de serviço é a transferência da atividade. Isso é a coisa mais
estabelece que as partes poderão ajustar para os empregados da terceirizada salário equivalente. Estabelece que contratante é pessoa física ou jurídica, hein? Que celebra contrato com empresa de prestação. Aliás, virou moda essa porcaria, né? No direito brasileiro, chamar de contratante e contratado. Não existe isso no contrato. No contrato, os dois são contratantes. Não existe alguém que prepondera sobre o outro para que um seja contratante e o outro contratado. Isso não existe. Existe contratante. Não tem, exatamente. Primeiro, segundo, não tem contratante e contratado. Não pode figurar como pessoa contratada. Isso daqui é uma cláusula de salvaguarda boa, né? Aquele que já tenha prestado serviço nos 18 meses, impede a pejotização. Ou seja, o sujeito saiu da empresa, virou autônomo. Impede que nos 18 meses seguintes ao período em que ele virou autônomo, que ele se tornou empresa por si só, que ele possa prestar serviço à empresa tomadora. Isso é importante. E finalmente estabelece que o empregado que for demitido, aí jamais uma heresia, né? O empregado não é demitido, o empregado é despedido. O empregado se demite, demissão é ato de autodesligamento da empresa. Então, críticas ao projeto de lei, confunde terceirização com intermediação ampla da atividade produtiva. A intermediação indiscriminada põe fim a muitos conceitos que estão na CLT. Sucessão, grupo econômico, equiparação salarial, quadro de carreira, acaba tudo. E você vai ter, inclusive, o seguinte, vai ter, se permitir uma coisa dessas, vai ter empregado contratado pela empresa com carteira assinada e empregado da prestadora de serviço trabalhando lado a lado, mesa com mesa, um ganhando um salário, outro ganhando outro. E com o mesmo tempo de admissão, porque as partes poderão ajustar os direitos, como eu vi aqui com vocês. Atenta contra a forma de organização sindical. Olha só, nós temos 18 mil sindicatos no Brasil. A Argentina tem 384. Né, para vocês terem uma ideia. Né? Nós temos 18 mil. Se essa lei for aprovada, nós vamos ter do dia para a noite 50 mil sindicatos. Porque cada uma dessas partículas de prestação de serviço vai acabar integrando um sindicato ou formando um sindicato novo. Né? Como a gente já teve, sindicato das luvas de mão de caixão, né? Precariza, consequentemente, as condições de trabalho com prejuízos aos trabalhadores. Aí eu faria uma distinção, mas vocês já não aguentam mais me ouvir, até porque estou me estendendo, entre intermediação e terceirização. São duas coisas diferentes. O serviço especializado é da intermediação. A terceirização não tem nada a ver com o serviço especializado. Então, eu vou passar isso tudo aqui, porque não interessa. Mas interessa sim que na intermediação a categoria profissional é a mesma. É o caso da Lei 6.019. Não muda a categoria profissional. A terceirização muda a categoria profissional. E por isso que a gente tem que ter o maior cuidado com ela. Só para concluir, então, olha só. O que se quer isso aí? Uma indústria de bolos em que o projeto do bolo, as encomendas, as secretárias, o RH, a massa, o cozimento e a decoração podem ser terceirizados, ou seja, cada uma dessas coisas pode ser terceirizada, com todos trabalhando no mesmo ambiente sem equivalência salarial. E que cada empresa contratada passa a ter um sindicato específico, sindicato dos encomendadores de bolo, sindicato dos projetistas de bolo, das secretárias que trabalham em indústria de bolo, do RH que trabalha em indústria de bolo, do RH, de quem faz massa em indústria de bolo. Sério, é o que vai ter. Porque vai ter quem faz massa em indústria de bolo, vai ter quem faz massa em indústria de carro, vai ter quem faz massa em indústria de não sei o quê, e aí acabou. Eu não sei que fim vai dar isso tudo. Conclusões. O Brasil tem sérios problemas de mobilidade urbana, de déficit educacional e não tem a sua atuação significativa no setor quaternário que contribui para a informalidade e desemprego estrutural. A lei não trata de forma diferenciada as pequenas empresas. A falta de proteção às despedidas imotivadas impulsiona a rotatividade da mão de obra e congestiona a justiça do trabalho. É isso que congestiona a justiça do trabalho. A proposta inibe o acesso do trabalhador ao judiciário, honorários e responsabilidade processual, por exemplo. A proposta restringe a atuação da justiça do trabalho. A proposta dá prevalência à negociação sobre a lei e dá prevalência aos acordos sobre as convenções num sistema sindical como o nosso, que não é representativo. Há boas propostas na reforma,
mas há exageros, inconstitucionalidades, além da falta de contrapartidas e de discussão com a sociedade no tocante à redução de direitos. Nós estamos diante de uma lei de afogadilho, uma lei de aparelhamento, com certeza, sem dúvida nenhuma, e que mereceria, porque tem coisas boas nela, maior reflexão. E mereceria maior reflexão, inclusive, a fim de dar tempo e oportunizar iniciativas importantes como o tratamento diferenciado da pequena empresa e outras situações mais. Eu peço desculpas pelo tempo que eu demorei, mas o assunto que me colocaram foi uma coisa enorme, me perdoe, né? Mas agradeço imensamente. Antes de mais nada, eu vou aqui aproveitar a oportunidade, agradecer ao doutor Agra e justificar, doutor Agra, por que eu dei o tema, né, que era para o senhor vir falar sobre trabalho escravo, mas diante dessa celeuma toda que foi formada em torno da reforma trabalhista, eu me senti obrigado a trazer essa matéria, certo? A comunicá-lo por e-mail. Quando eu fiz o convite foi pessoal e a mudança do tema foi por e-mail, mas eu acredito que aqui, né, abrimos portas, aprendemos bastante, trocamos ideias e eu tenho certeza que se todo mundo saiu daqui com um pouco mais de dúvida, eu tenho certeza que essa pessoa sim prestou atenção em tudo que estava sendo dito aqui. Excelência, esse aqui é um certificado de participação. Olha, agradeço imensamente, não me senti de forma nenhuma ofendido, gostei até de ter havido a troca do tema, foi a oportunidade até para eu estudá-lo, né? Eu não entendo nada desse negócio de direito do trabalho, tem que estudar direito. Foi a oportunidade de estudar o tema e eu agradeço imensamente. E aprender, a gente aprende muito, né, doutor Vicente, com as partes em audiência, né? Uma vez eu estava inquirindo uma testemunha, perguntei, qual é a sua profissão? Aí ele, eu sou operador de pare-siga. Eu falei, o que é isso, operador de pare-siga? Eu fico com aquela placa na estrada, pare, siga. Pare. Olha, aproveito também a oportunidade para comunicar para todos que no segundo semestre nós realizaremos um outro simpósio com grandes nomes, girando em torno da matéria da reforma previdenciária, que com certeza absoluta, lá nós falaremos sobre os mitos e verdades da reforma previdenciária. Eu aqui agradeço em nome do escritório Mendes e Mendes a participação de todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que esse investimento dos nossos parceiros não foram em vão. Eu aqui faço uma testemunha para poder exercer a escolha dos nossos parceiros. Nós fizemos uma pesquisa para que todos os nossos parceiros que estejam aqui sentados a esta mesa sejam seguidores da legislação trabalhista, sejam pessoas que sejam parceiras dos seus empregadores, seus empregados, assim como seus empregados são parceiros dos seus empregadores. Aqui nós buscamos qualidade de vida e dignidade da pessoa humana. Eu agradeço a todo mundo, agradeço em especial aqui ao Tadeu Tremura, que está aqui, da quadra, já se confundem tanto, do Grupo Capital, e o Leopoldo Coceiro, que acreditou no projeto quando eu bati lá na porta. Fui lá com o Tadeu já é um amigo de longuíssima data, nós já nos conhecemos há mais de 10 anos, mas quando eu bati lá na porta com uma outra proposta, ele foi o primeiro a dizer, vamos fazer, só deixa eu conversar com o Leopoldo, que a conversa deles depois só foi dizendo quando que a gente pode, de fato, marcar uma data para que o evento possa acontecer. Agradeço à ATEP, agradeço ao Sávio Barreto, que aqui representou a Ordem, agradeço ao doutor Roberto, que representou o Ministério Público do Trabalho, doutor Geomar, e, em especial, aos dois grandes convidados que eu tive aqui, que foi a doutora Graça, que eu conheci de uma forma inusitada, não foi, doutora? Não vou dizer, mas foi de uma forma inusitada, né? E ao doutor Alexandre Agra, que eu estive aqui. Agora uma homenagem especial eu faço ao meu decano do TRT, do Tribunal da 8ª Região, que em 44 anos dedicados à magistratura, eu ouvi todas as terças, às vezes quintas,
ouço dele grandes lições em matéria trabalhista. E ao meu corregedor geral, o Dr. Roberto Paro, que sempre nunca me fechou a porta e sempre me emprestou seus pares de ouvido para que pudesse, de fato, aprender e me dedicar e aqui, de vez em quando, dialogar e tentar achar uma solução para os problemas que a gente encontra no exercício da advocacia. Então, pessoal, muito obrigado e eu espero contar com todo mundo no segundo semestre. Não estamos com data marcada e só falta uma confirmação para que a gente possa, de fato, anunciar o simpósio que versa sobre a Previdência Privada, a Previdência Social. Falar rapidamente só para agradecer a desembargadora Graça, que eu acabei não agradecendo, as referências que ela fez e também parabenizá-la pela palestra.